Opa, nosso vídeo de transmissão tá no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu, Cristiano Cavalcante, trazendo essa aula sensacional aqui, que é a aula de otimização, para você que é aluno aqui do concurso de verdade. O que acontece? Você, antes, podia gastar 3 horas estudando uma lei. Você gastava ali 2 horas lendo a lei, muitos nem liam, né? E 1 hora vendo uma videoaula ali daquela lei. Então, 3 horas. Aí, de repente, você vai usar a técnica de estudo, você passa a gastar 2 dias. E muita gente olha assim, meu Deus, e agora? Cristiano, como é que eu vou fazer? Gastar 2 dias. Aqui que está o ponto. Lento não é gastar 2 dias ao invés de 3 horas. Lento é não passar no concurso. De que adianta gastar só 3 horas, senão da prova a gente não lembra do conteúdo que a gente leu, não lembra da lei, né? E os 2 dias a gente lembra tudo na hora da prova, há certas questões. Lento não é gastar 8 meses ao invés de 3 meses só ali. O lento é você ficar anos estudando e não ter o resultado. Então a gente aprende isso e começa a usar as técnicas. Só que aí surge uma ideia interessante, é fazendo do jeito certo. Depois que você pegou a prática, como é que eu ganho tempo no estudo? Como é que eu otimizo o meu resultado? E aqui nasce essa aula aqui para você. Então, você estuda do jeito certo, está aplicando draconiana, pegou uma lei, ela lá, criou exercício, ou então lacunou essa lei, ou então pegou um conteúdo teórico lá, organizou ele, deu aula, está fazendo isso, essa aula é para você. Então, repara que não é uma aula muito para novatos, né? Se você ainda não está aplicando as técnicas, não começou a estudar, você não vai pegar direito as ideias do que eu vou falar aqui. Vai parecer muito estranho, até mesmo porque é uma aula avançada essa aqui. É uma aula bem avançada de estudo. Então, como é que você faz para poder tirar o melhor proveito dessa aula? Você tem que ter aplicado já, pelo menos em uma matéria draconiana. E interessante seria ter pegado uma segunda matéria, uma lei, e ter feito realmente a lacunação dela, os exercícios, ou pegado a teoria e ter feito, igual eu disse aqui, organizar em tópicos ideal. Então, se você não fez isso ainda, você pode até assistir essa aula, mas deixa uma nota mental. Eu não vou entender tudo e tá tudo bem. Eu vou voltar para o estudo, vou terminar lá umas 2 matérias lá, talvez 3 matérias, aí eu volto a assistir nova aula. Aí você vai ver o poder que é essa otimização aqui feita desse jeito correto. Então é isso. Um instrumento musical, quando você vai aprender uma arte marcial, tudo que você vai fazer no começo, você faz devagar, para poder pegar o jeito. Aí você pegou o jeito certo de fazer, a gente otimiza. Otimiza esse jeito certo de fazer. E é isso que você vai ter com essa aula aqui agora. Então é isso, te vejo aqui na aula agora, ficou bem legal essa aula, acho que eu tô até sem barba nela, ficou bem bacana essa aula, você vai ver muito conteúdo muito valioso ali. Eu consigo dar para você o grau de importância que é essa aula aqui. Então vamos lá, vamos para cima, eu te vejo do lado de dentro da aula agora. Vamos lá. Como é que a gente faz para poder acelerar um estudo? Vi alguns comentários de vocês aí, falando o seguinte, professor, eu estou fazendo um tópico de estudo por vez. E se assim eu demorar para poder matar uma matéria 2 meses, às vezes eu tenho matéria que vai demorar 3 meses, ou seja, eu levava 2 anos para estudar o meu concurso. Só que tem uma confusão aqui. Não é para você estudar um tópico por dia. Aqui é que está o problema. É para você estudar um tópico por vez. Isso não quer dizer que você não possa pegar mais coisas para poder fazer. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu abro uma planilha aqui, para poder mostrar para vocês isso na prática. Acredito que assim vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma planilha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ok. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Espero que vocês estejam vendo a minha tela aí. Vocês estão vendo? Se quem está vendo, escreve sim aí. Fala, eu estou vendo. Quem estiver vendo embaçado aí no replay vai poder ver melhor. Quem estiver vendo bem já, só me falar aí, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma sequência de dias. O primeiro dia, o segundo dia e assim por diante. Okay? Tá dando para vocês poderem ver aí? Quer que aumente a fonte? Vou aumentar aqui para 18. Pronto. Tá dando para poder ver? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Estou vendo? Sim, sim. Beleza, então. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. São vários dias de estudo aqui. Aqui. 25 dias de estudo seguidos aqui, ok? E o que acontece? A pessoa, quando ela vai estudar, ela pensa o seguinte, não, olha, eu vou fazer o que o professor falou, eu vou estudar um tópico por vez. Então, ela está estudando aqui, por exemplo, o tópico A, ok? Ela está estudando o tópico A aqui. Então, ela procurou entender o tópico A. Aí ela fez Cornell e tal, não sei o quê, aquela coisa toda, e não terminou o tópico A, invadiu o segundo dia aqui, pronto. Aí, no terceiro dia aqui, ela partiu aqui para o campo minado. Eu estou trazendo agora campo minado do tópico A. Fez o tópico, o quarto aqui, campo minado, gastou o quinto dia aqui. Depois ela faz aqui a draconiana. 3 dias de draconiana. Draconiana. Pronto, acabou o tópico A.
E aí o que acontece aqui? Ela vai começar um tópico B. Okay? Mesma coisa. Entendimento, entendimento, campo minado que foi mais rápido. Ela fez a draconiana B, draconiana B, draconiana B. Pronto, acabou o tópico B. Começou o tópico C. Então, o que acontece aqui? Ela ficou praticamente 15 dias aqui para poder eliminar 2 tópicos do estudo. Isso é desesperador para muitas pessoas. A e B aqui são tópicos da matéria, são assuntos de uma matéria, tá? Se você não está entendendo. Então, por exemplo, tem uma matéria aqui, por exemplo, que é direito administrativo. Ela é dividida, por exemplo, aqui em vários assuntos, por exemplo, princípios, agentes, poderes e etc. Então, eu estou simplesmente chamando esses assuntos de direito administrativo de tópicos, tópico A, tópico B e assim por diante, ok? Aí o que a gente tem nesse cenário aqui? A pessoa primeiro vai estudar princípios do direito administrativo, vai depois estudar o resto, certo? Errado. Quando eu falo para você estudar um tópico por vez, eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer que você não deve largar o tópico A enquanto você não terminar ele. Então, isso aqui, ó, tá correto. Isso aqui que a pessoa está fazendo. Ela está ficando no tópico A até o final. Vocês entenderam o conceito. Porque o conceito errado é aquele que a gente via muitas vezes. A pessoa nem finalizou a matéria, estuda a matéria A aqui nesse dia, depois estuda B aqui, depois volta para A, depois estuda na B, depois vem para A, aí pega a matéria C, volta para B. A pessoa nunca vai conseguir internalizar a matéria, porque para poder internalizar, ela tem que ter uma sequência da matéria. Depois, quando chegar na época da revisão, ela pode até misturar, por exemplo, ela pode fazer A, B, C, B. Ela pode revisar embolado, porque revisar não é problema. A pessoa pode usar mais a curva de esquecimento na revisão, mas na parte de entender, internalizar, vai ser muito mais poderoso se ela mantiver o foco. Mas isso não quer dizer que você tem que pegar um tópico por dia. Não. Não largar o tópico, fazer um tópico completo por vez, não é estudar só um tópico por dia. Nada me impede de pegar o tópico B e o C da matéria de direito administrativo e estudar os 3 no mesmo dia. Nada me impede de fazer isso. Aqui o tópico B, por exemplo, o tópico B eu venci aqui. Então, por que isso aqui é muito mais rápido? Porque algumas pessoas, por exemplo, estudam a matéria delas com base, por exemplo, na quantidade de questões. Só que a pessoa esquece que tem um processo até ela começar a fazer as questões aqui. Até aqui, ó, ela estava só estudando a teoria. E às vezes tem uma hora que está de saco cheio da matéria. Ela poderia muito bem estudar uma outra matéria. Ou a mesma matéria, mas um outro assunto dela. Então, o que eu vou passar para vocês aqui agora é um modelinho bastante simples de como é que vocês podem mensurar isso aqui. Como é que você pode botar mais de um tópico no mesmo dia para poder acelerar o seu estudo e manter a quantidade de questões que você faz aqui na frente estável, ok? Então, eu vou fazer isso aqui. Vocês devem ter voltado a me enxergar agora, porque agora eu vou abrir uma outra planilha para poder mostrar para vocês como é que vocês fazem isso na prática. Ok? Vamos lá, vamos lá. Peraí. Só um minutinho. Pronto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma outra planilha. Vou avisar aqui. Ok? Então vamos lá. Só um minutinho. Peraí. Só um minutinho, gente. Um minutinho que tá carregando aqui. Ok? Pronto.
Então tá bom. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse aqui na prática. De você... Claro, às vezes não tem jeito. Às vezes você vai estudar uma matéria que é tão demorada que você vai realmente gastar 2, 3 meses nela. Mas isso não é praxe, tá? Isso não é praxe. Porque senão você está condicionando o seu tempo de estudo à quantidade de tópicos de uma matéria. E não é isso que a gente quer. A gente quer definir o estudo segundo o seu volume de estudo. Então, o seu volume de estudo, vamos supor que a gente está falando de draconiana. Como é que funciona? Você tem que ter uma média, uma média de questões que você faz por dia. Mais ou menos agora, se você já é veterano, já tem uma noção de quantas questões você dá conta de fazer em um dia. Você faz o quê? 200 questões? 150 questões? 300 questões? Você tem um dia todo para estudar e consegue fazer 350 questões? Tem gente, por exemplo, que consegue estudar 5 horas por dia e faz 300 questões, 350 questões. Então, como é que funciona isso? Vou mostrar para vocês aqui agora. Quero deixar... Isso aqui é um caso real, tá? Isso aqui, vou mostrar para vocês. É um caso de um aluno de coach meu, individual, e eu pedi permissão para ele para poder mostrar isso aqui para vocês. Então vamos lá. A gente tem essa planilha aqui. Espero que esteja dando para vocês poderem ver aí a planilha. Isso aqui é uma organização de estudo de direito constitucional. Então, o que ele fez? A gente escreveu aqui, ó, todos os assuntos aqui de direito constitucional desse lado aqui. Ok? Tá dando para vocês poderem ver aí, né? Ok? Perfeito? Então, todos os assuntos de direito constitucional estão escritos aqui do lado esquerdo. Tá dando para vocês poderem ver aí? Escreve sim para mim, para eu poder saber se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo poder ver? Então, ok. Beleza, beleza? Sim, beleza. Vocês estão conseguindo ver. Beleza. Então, olha só, como é que a gente define o estudo? A gente pegou o direito constitucional e vai ser uma matéria que a gente vai estudar fazendo questões. Então, a gente vai definir os blocos de estudo. Então, olha só, a gente vai separar as questões que tem. Juntando esses 3 assuntos aqui, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, e a parte de direitos e deveres coletivos, aqui, essa parte aqui, a gente tem 351 questões. Esse aqui não entra porque é o título, né? A gente pega só o assunto aqui. Então, esse aqui tem 350 questões. Então, esse aqui é um bloco de estudo. É o bloco amarelo. Depois a gente juntou todos esses assuntos aqui, ó. Direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, organização política administrativa, União, Estados Federados, municípios, distritos federais e tal. Juntou todos esses assuntos aqui, dá quantos? 321 questões. Então, isso aqui vai ser um bloco de estudo meu. Então, pega esse bloco de estudo e começa a estudar. Eu entendi isso aqui, eu li esse trecho aqui, ou seja, eu li o artigo 1, 2, 3, 4 e o quinto, eu entendi, eu vou rodar as minhas draconianas. Rodei, beleza, acabou esse assunto. Eu vou para o próximo, eu vou ler do artigo 6 ao artigo 33. Por quê? Porque esse quantidade de questões que eu vou procurar entender, eu consigo matar em um dia de draconiana. Lembra que às vezes a primeira passada, às vezes leva até 2 dias, vai lá. Mas as outras aqui não, as outras em um dia você mata. Você consegue matar elas. E assim vai. Por exemplo, aqui, outros assuntos aqui. Tudo que está em azul é outro bloco. Intervenção não vai cair no concurso. Esse vai. E essa parte aqui toda vai. De azul aqui. Então, juntou tudo isso, deu 339. Então, ele vai pegar, vai ler e procurar entender todos esses assuntos que está em azul aqui. Ele não vai estudar tópico por tópico, para depois ele voltar e ir para o próximo tópico. Então, ele vai levar uma vida para poder estudar. Então, ele junta os tópicos da matéria até dar o volume de questões que ele dá conta de fazer em um dia de estudo. Então, o que organiza o estudo são os tópicos, mas o que marca a densidade do estudo, a quantidade, o volume de estudo, é a quantidade de questões, porque esse é um conteúdo que ele está estudando usando questões. Então, essa parte aqui, por exemplo, ó, azul aqui em cima, azul aqui e azul aqui. Ele vai estudar tudo isso aqui junto, ele vai ler isso aqui junto. Essa parte de processo legislativo, ele vai ler separado. É o último bloco lá, que só tem 96 questões. Então, se ele leva, por exemplo, 1, 2 dias para poder entender o conteúdo, leva 2 dias para poder fazer a primeira passada de exercícios lá, e depois mais 2 dias fazendo draconiana, aqui um draconiana aqui de um dia, draconiana de um dia. Primeira draconiana aqui, a draconiana mais lenta e tal, ele teve que revisar. Então, ele gasta 1 semana por cada tópico desse. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 semanas e meia
ele mata aqui uma matéria gigantesca que é o direito constitucional. Em 3 semanas e meia. Menos de um mês de estudo. Tão grande quanto direito constitucional, só direito administrativo. E se a pessoa organizar por volume de estudo e não por tópicos, ela também mata em menos de um mês o direito administrativo. Às vezes leva mais um pouco, porque vai entrar as leis, 8.102, 8.666. Mas a ideia é essa. Se você pega essa... vocês querem um zoom? Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Compartilhar de novo e dar um zoom lá para vocês. Vou ver que vocês me pediram um zoom aqui. Aqui, peraí. Aqui, pronto. Vou dar um zoom maior aqui. Então, é isso aqui, ó. Deixa eu congelar esse cabeçalho aqui. Congela, congelar aqui. Então, pronto. Então, aqui você pode ver bem, ó, os assuntos do direito constitucional. E ele montou blocos de 350 questões, mais ou menos. Aqui é um segundo bloco, com 321. Aqui é um terceiro bloco, com 339. E um quarto bloco, com 96. Então, em 3 semanas e meia, você mata uma matéria gigantesca como o direito constitucional. Do zero, entendendo, 2 dias para poder entender esses assuntos aqui, ó. E realmente, se você lê esses artigos aqui, do artigo 1 ao 4 e ao 5º, são 3 artigos só. Você não gasta nem 2 dias para entender isso aqui. Em um dia você entende isso aqui. Aí depois você gasta 2 dias para poder fazer a primeira passagem de exercícios lá. Depois 2 dias de draconiana. A primeira passagem de draconiana leva 2 dias. Aqui é uma matéria que a gente considera tão simples a aprendizagem dela, você não precisa nem, se quiser, fazer o campo pinado. Você leu, entendeu, draconiana. Você fez aqui o que com a draconiana? Você fez uma passagem de 2 dias, a primeira passagem levou 2 dias, e depois você fez um dia para cada draconiana. Então aqui você levou o quê? 4 dias de exercício, mais 2 dias para poder entender cada um desses trechos aqui. É simples assim. Você não precisa complicar. Então, o que a gente tem no curso? A gente tem a estrutura completa para você varrer de ponta a ponta um conteúdo que é complicado. Mas o próprio curso ensina, você não precisa fazer o ciclo básico se você já entende aquele conteúdo. Se você não entende, você pode usar aquele ferramentário todo para procurar entender. Agora, se você, por exemplo, quiser até acelerar, dá uma lida. Depois você pode tentar ir direto para as questões. Quando você faz isso, muitas vezes você pula Campina, você pula Cornell, pula texto, pula essa etapa toda, que às vezes não precisa naquele conteúdo. A questão, de novo, não é ser perfeccionista no uso das técnicas. Agora você já entende um fluxo, vocês podem fazer diferente. Você pega, por exemplo, direito constitucional, se você lê, já entendeu, para que você vai fazer Cornell? Não, para poder entender bem. Não entender bem não dá ponto. O que dá ponto são as questões. Você vai lá, faz 1, 2, 3 draconianas, passa lá em cima, faz uma quantidade gigantesca de exercício, pronto, a sua pontuação sobe. Então é assim que você faz. Não é pegar e medir o seu volume de estudo, organizar o volume de estudo por tópicos. O tópico é a unidade de organização, mas o volume não é por tópico. O volume é por quantidade de questões que você vai fazer. Às vezes você vai pegar 3 tópicos para poder estudar, porque tem 3 tópicos ali, igual o aluno fez aqui, ele juntou vários tópicos para poder estudar de uma vez, para dar o volume de questões que ele dá conta de fazer num dia. Mas eu faço 350 questões num dia. Não, ninguém está falando na primeira vez que você vai fazer as questões, fazer 350. Mas na segunda, às vezes já dá. Você já domina. Tem quanto tempo de estudar isso? Umas 5 horas você consegue estudar? 350 não dá, então pega 300. Pega 300 questões. Cristiano, beleza, mas aí eu vou levar bem mais tempo. Vai, mas você não vai demorar aí 2 meses para poder matar toda a matéria que você for estudar. Uma matéria grande igual constitucional, igual direito administrativo, você pode levar mais tempo, 40 dias, 45 dias, mas esse é o tempo máximo que você gastaria para matéria complicada. Então, e como é que você faz, então, para poder mensurar o tempo que você leva para poder se preparar para um concurso? Surge essa pergunta, né? Surge isso para você. Então, vamos ver aqui. Então, vamos lá. Um tópico de penal tem vários subtópicos. Estou matando um tópico de aplicação de penal que tem 2 subtópicos. Levei uma semana. Então, é isso mesmo. Beleza, Ruston. A questão toda é
o volume de questões que você tem à disposição nesse tópico. É isso que interessa. Se você for estudar essa matéria fazendo draconiana. Então, o que direciona o seu estudo não é só a estrutura da matéria. Você pode modificar isso. Porque o que tem que mandar é o seu volume de estudo na parte da internalização. Então, se, por exemplo, você olhar e ver, poxa, peraí, para eu poder matar... Vou dar um exemplo para vocês aqui, olha só. Olha que coisa interessante esse exemplo prático. Se eu pegar um tópico, eu vou gastar, para poder entender ele, 1 dia e meio. Se eu pegar 2 tópicos, e depois desse 1 dia e meio, vou fazer umas contas aqui. Eu vou compartilhar a tela e fazer umas contas com vocês aqui. Vamos lá. Se eu pegar um tópico aqui, o tópico A, que tem vários subtópicos lá dentro, eu vou gastar praticamente 1 dia aqui para poder entender ele, ok? Para poder entender ele. Depois eu vou gastar aqui 3 dias de draconiana. Então é esse aqui que eu estou levando. Bem? É isso aqui. Já se eu pego o tópico B, para poder aqui, eu vou gastar mais 1 dia para poder entender ele. E muitas vezes eu vou gastar 3 dias de draconiana nele. Mas aqui em cima, se eu fosse olhar a quantidade de questões, dava aqui 120 questões. E aqui embaixo dava, por exemplo, 90 questões. E eu sei que eu tenho capacidade de fazer 200 questões por dia. Eu tenho capacidade de fazer isso. Então, por que eu não junto esses 2 tópicos para eu poder estudar eles juntos? Porque eu vou dobrar a capacidade, o tempo que eu levo para poder entender. Vou levar 2 dias. Sim, mas você vai economizar 3 dias de draconiana. Então, ao invés de eu gastar aqui 1 dia para poder entender aqui, 3 dias de draconiana, mais 1 dia para entender, mais 3 dias de draconiana, ou seja, eu levaria aqui 8 dias para poder estudar tudo isso, eu vou gastar o quê? O tópico A mais o B. Eu vou gastar 2 dias para poder entender. Vou gastar os mesmos 3 dias de draconiana. Ou seja, o que eu levaria 5 dias, o que eu levaria 8 dias, eu vou levar agora 5 dias. E quando você pega isso aqui e coloca mais tópicos ainda, por exemplo, não, Cristiano, olha, eu até dou conta de fazer mais questões, desde que eu já conheço as questões. Vocês devem ter reparado isso, que a gente faz a repetição de questões 3 vezes, né? Então, na primeira vez a gente faz, mas é bem mais puxado. A segunda e a terceira é bem mais leve. Então, a gente pode, o que acontece, acelerar o estudo aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso até colocar um terceiro tópico aqui. Olha que coisa interessante. Vou refazer esse cenário aqui com 3 tópicos, tá? O A, B e o C. Vamos lá. O A, o B e o C. O A eu levo para poder entender 1 dia. O B eu levo 1 dia. E o C eu levo 1 dia, ok? E aqui eu levo 3 dias de draconiana. Aqui 3 dias de draconiana em cada um deles. Então é isso aqui que eu levo para cada tópico. Entender. E aqui a draconiana. Aí o que acontece? Qual o tempo total que eu vou levar aqui para poder estudar esse conteúdo todo? 4 dias para o tópico A, 4 para o B, 4 para o C. Ou seja, eu vou levar um total de 12 dias para poder estudar esses 3 tópicos aqui. Só que aí eu olho a quantidade de matérias do tópico A. O tópico A tem 100 questões. O tópico B tem aqui, por exemplo, 90 questões. E o tópico C tem, por exemplo, aqui 80 questões. Então, no total aqui, isso aqui vai dar para mim 270 questões. Eu até dou conta de fazer 270 questões em 1 dia, mas desde que não seja a primeira vez que eu esteja fazendo aqueles exercícios. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar o estudo, ó, A mais B mais C, ok? Quanto tempo eu vou gastar para poder entender isso aqui? 3 dias. Quanto tempo eu vou gastar na primeira draconiana? A primeira draconiana que eu vou fazer aqui. Eu vou gastar aqui 2 dias. Por quê? Porque eu tô vendo as questões pela primeira vez. Eu não dou conta de fazer as 270 em 1 dia. Eu vou fazer metade em 1 dia, outra metade no outro, mas eu vou estudar bem as questões, eu vou procurar entender elas e tal. Porque aí, na segunda draconiana, essa sim, eu dou conta de fazer em 1 dia. A terceira draconiana também eu dou conta de fazer em 1 dia. Deixa eu separar aqui uma linha. Em 1 dia. Então, a mágica é essa aqui, ó. Eu gastei muito mais tempo para poder entender. Gastei mais tempo, não, mas a mesma quantidade de dias. A primeira draconiana eu gastei 2 dias, mas as outras, porque o meu volume de estudo
Eu consigo fazer 250 questões, 270 aqui com um pouco de esforço. Desde que não seja a primeira vez que eu faço as questões, eu consegui aglutinar esses 3 assuntos aqui. Então, eu reduzi uma coisa de 12 dias para 7 dias. Potencialmente caiu pela metade do tempo de estudo. Então, uma matéria, nesse caso, que eu levaria 2 meses, eu consigo matar em 1 mês aqui, ou 5 semanas. Um estudo aqui que eu levaria 10 meses para poder fechar, eu consigo reduzir ele para 5, 6 meses aqui. Só por causa dessa aglutinada aqui. Então, o que você define o seu estudo é, sim, a última passagem draconiana. As 2 últimas, principalmente aqui. Ó. A última não, as 2 últimas. Quantas questões você dá conta de fazer depois que você já entendeu aquele assunto? Depois que já fez as questões pelo menos uma vez. Aí você procura organizar os assuntos para poder combinar e dar aquela quantidade de questões. Vamos pegar o nosso caso aqui. Olha que coisa interessante. Você acha que essas 350 questões vão ser feitas em um dia, na primeira vez que forem ser feitas? Não. Não vão ser feitas. É a primeira vez que a pessoa está vendo. Às vezes ela gasta 2, às vezes 3 dias para poder ver isso aqui. Mas depois, poxa, é tudo repetido. É tudo repetido. Se a pessoa fez a primeira passada bem feita, a segunda é rápida, a terceira, então, é super veloz. Então é assim que a gente ganha tempo no estudo. É não estudando um tópico por dia. É um tópico por vez. Mas não é um tópico por dia. Você pode dar 3 tópicos por dia. Só que cada tópico por vez. Você só pega mais tópicos quando você termina esse grupo de pessoas aqui. Ok? Então, isso é bom porque quando você começa a definir isso, você começa a ter a velocidade sua de estudo, seu rendimento. Isso realmente é muito poderoso, sabe? Então, o que eu digo para você? Essas técnicas de otimização é muito melhor para vocês entenderem agora, quando vocês já entendem mais ou menos o processo de estudo. Então, agora é o momento ideal para eu abrir para vocês um segredo que eu tenho. É aquele segredo assim que lava a égua mesmo. Quem é aluno antigo aqui conhece. Quem está aqui de aluno antigo aqui? Deixa eu ver se eu reconheço algum nome aqui. Vanessa está aqui. Vanessa deve conhecer o que eu vou falar agora. Planilha OPR. Organização, produtividade e resultado. É uma planilha que eu tenho, que eu uso ela em todos os coaches que eu faço individuais. Então, é uma planilha poderosa, serve para qualquer concurso, e ela busca te dar esse tipo de coisa aqui: organização, metrificação e muita velocidade de estudo. Agora vocês conseguem entender isso. Antes eu falasse, não, vocês vão ficar, não, mas cadê minha planilhinha de estudo? Que segunda-feira eu vou estudar a matéria A B, na terceira-feira a matéria B? Não, não, não. Agora vocês entenderam, você pega um tópico e vai até terminar ele. Você pode pegar mais de um tópico. E o que acontece agora? Vamos organizar o estudo todo assim. Aí você ganha velocidade. E o mais interessante, você consegue calcular o tempo que leva para você se preparar para um concurso. Você consegue até ajustar isso. Você, peraí, do jeito que eu estou estudando aqui, eu estou ficando com rendimento alto, mas vai gastar muito tempo. Se eu encurtar isso aqui, se eu diminuir a quantidade de questões, poxa, eu vou piorar meu estudo, mas eu termino o edital pelo menos. Aí o que eu posso fazer depois? Depois eu posso voltar e na revisão incluir as matérias que eu deixei passar batido, as questões que eu deixei passar batido. Por exemplo, você chega e olha, poxa, eu não dou conta de fazer 350 questões por dia, mas 250 eu dou. E se eu reduzir, em vez de pegar 6 anos de questões, 5 anos, pegar 4 anos de questões? Aí eu consigo fazer muito mais rápido isso aqui. Vou fazer isso. E quando eu for revisar, aí eu incluo esses anos adicionais. Beleza. Então, é o tipo de planilha que vai te ajudar a fazer isso. E eu vou dar essa planilha para vocês. São alunos meus aí, inclusive com uma aula ao vivo que eu fiz uma vez com os alunos do concurso de verdade mesmo, explicando o preenchimento dessa planilha, passo a passo. É uma aula demorada, porque é uma planilha muito poderosa, eu esmiuço bem ela, mostro todo o poder de fogo que tem para vocês aí. Então é isso, é um presente meu para vocês aí. Façam um bom uso dela e arrebentem. Vocês têm poder de fogo na mão. Você já percebeu que o jeito que vocês estudam já é superior. Só que tá lento. Tá agora é hora de acelerar. Se ficar poderoso e acelerar, vocês aprenderem a combinar esses tópicos, igual eu mostrei aqui nessa aula, e deixar tudo isso organizado na planilha, ninguém segura vocês. Agora é importantíssimo, muita gente odeia planilha, não usa. Se fosse o seu caso, não use, ok? Eu, por exemplo, daquela planilha eu só usava uma ou duas coisas lá, quando eu estudava. Em coach eu preciso controlar a pessoa ao máximo, então acaba que eu uso tudo. Mas você não precisa. Você que vai estar se controlando, tem gente que se colocar a planilha não rende nada. Eu não use só se quiser. Pega o princípio que eu ensinei aqui, de organizar o seu estudo não por tópico, no fundo até organiza por tópicos, mas não defina a produtividade do seu estudo por tópico. Defina por quantidade de questões. Ou se você estiver usando uma matéria que não tem questões, por quantidade de artigos, páginas da apostila,
Mas tem que ser pela produtividade e não pelos tópicos do assunto. Ok? Tudo bem? Então, é isso aí. Vamos ver dúvidas de vocês aqui. Conseguimos achar essa planilha na internet? Com certeza não, Magno. Ela é minha. Vamos lá, vamos lá. Estou estudando por questões, se já for, professor, eu não tenho conhecimento da banca. Mas se eu for aplicar uma simples leitura com gancho, depois for direto para o campo minado, depois da criança, pode funcionar. Eu vou ser até mais objetivo, Matheus. Se você nunca viu a matéria na vida, você ler ela e entender, você já entendeu. Pronto, você já entendeu, vai adiante. Aí você, pô, eu faço campo minado, eu faço draconiana. Se você quiser testar, for uma matéria simples, vai direto para draconiana, nem faço campo minado. A primeira passada sua vai ser uma lástima de draconiana. Tu vai acertar 40%. Mas aí tu vai estudar os erros. Aí tu vê a segunda passada. Pô, a segunda acertei 80%. Ótimo. Quer dizer que você já está entendendo a matéria. Na terceira passada chegou a 90 e poucos por cento. Tá ok. Se você tiver acelerado demais, o teu estudo vai mostrar isso. Então o que acontece? Você fez a primeira passada, acertou 40%. Estudou os erros, corrigiu aquela coisa toda e o assunto não está entrando. Você olha, ai meu Deus do céu, isso aqui não está funcionando. Mas vamos lá, tu faz a segunda passagem draconiana, acerta 55%. Você vai ter uma coisa errada aqui em cima, né? Ou eu realmente estou muito lento, vou gastar mais passados, a matéria é mais difícil, ou eu fui muito rápido na parte de entendimento, né? Às vezes é melhor voltar atrás e fazer talvez um campo minado, estudando ali questão a questão, e para poder dominar aquele assunto, para depois voltar para a draconiana. Se você vê que ainda assim o campo minado não está funcionando, você tem que voltar para a parte original da matéria e ali sim colocar uma coisa a mais além da leitura. Então muita gente pensa, e com razão, que isso pode, de certa forma, atrasar o estudo, mas pode acelerar também. E com o passar do tempo, você mesmo começa a se conhecer. Deixa eu ver, isso aqui é uma legislação? Legislação para mim é tranquilo. Eu vou fazer uma leitura aqui com gancho e vou direto para a draconiana. Pronto. Então, não, é uma legislação que não tem exercício. Eu já vou ler criando exercício, eu não vou ler não sei o que mais, e Cornell, nada disso. O que importa sempre é a internalização. O entendimento é só para você entender. Não, vou estar certinho, Cristiano, não vou fazer Cornell. Não precisa. Não seja perfeccionista na parte de entendimento, não. O importante é a internalização. E muitas vezes você deixa uns buracos no entendimento, mas você resolve na internalização. Ali realmente você consegue resolver. Quando não resolver, aí você tem que voltar atrás e fazer aquilo. Então, legislação, por exemplo, uma lida nela e draconiana, muitas vezes resolve, sem campeonato, sem nada. Uma legislação que não tem questões, uma lida, e ao mesmo tempo que você vai lendo, você já vai criando as questões, e depois roda um draconiano em cima das questões que você criou, já resolve. Um assunto teórico pesado, eu vou estudar contabilidade pela primeira vez, comprei a apostila do Estratégia, concurso. Aí às vezes não dá. Às vezes é melhor você ir lendo a apostila, fazendo o seu Cornell, em cima do seu Cornell você faz um texto, então dá uma aula, depois você faz as questões da própria apostila, que tem bastante questão lá. Você faz ali em cima um campo minado, depois roda uma draconiana ali em cima. Depois você vai para o site de exercício, faz lá a draconiana em cima do site de exercícios. Vai ser mais lento. Mas porque é uma matéria mais difícil. O concurso da Receita Federal não tem como fazer milagre se você nunca estudou contabilidade. Você é formado em administração, viu muito pouco de contabilidade e vai fazer uma prova pesadíssima. Você vai levar mais tempo mesmo. Então tem que ter essa noção, esse discernimento, percebe? Então, com o passar do tempo, você começa a ter isso. E o que importa, claramente, é você entender a matéria. Se você, por exemplo, acelerou demais e entendeu, falou, não, dominar a matéria. E se você acelerou demais e no processo de internalização está tendo problema, volta. Lembra que eu falo, lento não é gastar um ano para estudar um edital. Lento é não passar. Esse é o problema. Então, na minha experiência, tendo 4 horas de estudo por dia, 6 meses de preparação, dá para você fazer um estrago em muito concurso por aí. Muito concurso por aí. Claro, estudando todo dia e tal, com foco, já entendendo essas coisas que eu falei aqui, você realmente chega voando. 3, 4 meses é só se você dominar muito estratégia de preparação, pra você pegar um concurso ponto. Se você dominar muito, já entendeu isso aqui, já praticou, já tem uma noção, já sabe realmente, já olha, por exemplo, para direito constitucional e nem pensa em ver videoaula, nem nada, tu chega, dá uma lida na apostila, por fora você vai estudar só o conteúdo que não tem na Constituição, ou seja, por exemplo, classificação das Constituições, por exemplo, tipos de Constituição, história das Constituições, essa coisa tudo que não tem lá dentro. Aí o que tu faz? Você lê só isso. Assiste um vídeo aula só disso. Depois draconiano em cima. E estudo de jurisprudência. Acabou. Acabou, vamos adiante. Não vou perder tempo procurando entender. É dar celeridade ao que interessa, que é o processo de internalização.
Ok? Vamos lá, vamos lá. 50 questões por hora é um ritmo bom, médio ou bom? Vamos lá, Márcio. É um número bom, 50 questões. Não é um número ruim, não. Um número realmente legal, ok? O que eu acho é que você tem que pensar nisso que eu falei durante a aula aqui, olha só. 50 questões com uma matéria que você nunca viu, ou seja, a primeira vez que você está fazendo os exercícios, um volume até bom. Agora, na terceira vez, será que é um volume bom? Você já viu outras questões várias vezes. Então, será que não dá para poder acelerar na segunda vez ou na terceira? Mas, Cristiano, eu vou embolar muito meu estudo. Não, é só você fazer alguma outra coisa naquele dia. O que você pode fazer naquele dia? De repente, você vai estudar português naquele dia. Ou vai começar a ler uma lei nova naquele dia. Ou vai começar a estudar tópicos de outra matéria naquele dia. Então, é aí que você vai ganhando tempo. Vamos supor que a pessoa organizou o estudo dela. Olha como é que isso que eu vou falar é importante. Presta atenção. Os princípios que eu estou passando aqui, eu estou passando é aqui. A planilha vai ajudar a organizar. Não vai estar explicado na planilha isso. Vocês têm que entender o que eu estou falando aqui. Então, vamos supor a pessoa aqui organizou o estudo dela de acordo com o primeiro dia de Draconiana. Não, olha, eu dou conta de fazer por dia 200 questões. Ok? Então tá bom. Aí no primeiro dia de Draconiana dela, ela faz as 200 questões. Olha o que errou, estuda o que errou, e quando vai estudando vai refazendo as questões, no final refaz todas as erradas, ok? Você concorda que no segundo dia vai ser bem mais rápido? E o que ela vai fazer no tempo que está sobrando? Nada? Nada? E no terceiro dia, que ela vai repetir as 200 questões? Vai ser mais rápido ainda. O que ela vai fazer no tempo que está sobrando? Nada? Então, maneiras dá para poder otimizar isso aqui. No segundo dia, ela pode começar a ler um outro conteúdo, estudar um outro conteúdo, ou ler uma lei que ela vai ter que ler, ou criar questões. Tem uma lei lá que não tem exercício, ela vai ter que criar questão, começa a criar questão. E no terceiro dia ela repete isso. Ela está lendo a lei, ela continua lendo a lei. Se ela está criando exercício, ela começa a criar exercício de outro assunto que ela tem que estudar para o concurso. Assim ela consegue preencher bem as horas de estudo dela. Então eu acho complicado, por exemplo, quando você coloca muitas vezes o seu estudo com base no primeiro dia de Draconiana ou por horas de estudo. Você coloca, não, eu vou estudar aqui 1 hora de direito constitucional. 1 hora de direito constitucional no primeiro dia, pode ser que você faça 100 questões. No segundo dia, tu vai fazer as mesmas 100 questões na mesma 1 hora, tá errado. É a segunda vez que você está fazendo as questões. Por isso que eu foquei aqui na explicação anterior em você juntar mais assuntos da matéria de acordo com os últimos dias de Draconiana. Você fala, não, olha, eu dou conta de fazer 200 questões por dia na primeira vez, mas lá no terceiro dia, teve um dia que eu fiz um teste aqui, eu dou conta de fazer 300 questões. Então pronto, não vai estruturar o seu bloco de estudo por 200 questões, estrutura por 300. O primeiro dia de Draconiana, vai lá, vai invadir o segundo dia. Tu fez 200, no outro dia você faz 100, ainda vai sobrar tempo, tu pega uma lei e vai ler. Aí você vai fazer a segunda passagem de Draconiana, ali sim você consegue fazer as 300 em um dia. E ali na terceira passagem de Draconiana você faz de novo as 300 em um dia. Então, querendo ou não, parece que não, mas você perdeu um dia de estudo, mas você estudou 100 questões a mais. Foi isso que eu fiz aqui na planilha. Se você não entendeu, reveja essa aula de novo e procure prestar atenção nisso. Com isso, você vai conseguir ter o resultado que a gente quer ter com esse jeito de estudar, só que muito mais rápido. Ok? A planilha OPR. Fica tranquilo, gente. Eu vou mandar para vocês aí por e-mail. Ok? Pessoa, é recomendado fazer uma leitura da matéria antes de executar as técnicas? Depende de onde é que você está, Sanatiel. No estudo. Se você, por exemplo, está na fase de entendimento, você vai ter que ler. Você nunca leu aquela matéria. Agora, se chegou na Draconiana, não, claro que não. Você já leu a matéria. Depende, né? Na fase de entendimento, você tem que ler. Na fase de internalização, não. Ok? Então, é isso. Vocês conseguiram entender as questões de otimização? O que vocês não podem fazer é sacrificar a internalização. Ok? A internalização vocês não podem sacrificar. De jeito nenhum. Ela tem que ser bem feita. Repetição massiva de exercício ali buscando atingir os 90%. Aquilo ali é legal. Muita gente entende, quando eu falo de internalizar, fazer 200 questões, e não é isso. É fazer todas as questões daquela matéria dos últimos 5 anos. Isso é internalizar. Às vezes vai dar 300 exercícios de um tópico, às vezes vai dar 100, às vezes vai dar 90. Não é pegar 200. Senão um assunto qualquer lá, por exemplo, da sua banca tem só 90 questões. E você precisa fazer 200, e aí você acaba pegando tópicos de outra banca. E tá errado, se tem só 90, porque sua banca cobra pouco aquele assunto. Ponto. Pensa só, você está fazendo todas as questões dos últimos 5, 6, 7 anos daquele assunto. Se tem poucas questões, é porque a banca cobra pouco aquele assunto. Já vai ter outros assuntos lá
que vai ter 600 questões. Aí você vai fazer só 200? Não, a banca cobra muito mais aquele assunto. Você tem que fazer as 600. Nem que você quebre em 2 blocos de 300. Então, o seu foco é fazer todas as questões que tem nos últimos 5 anos, por exemplo, dos conteúdos que você vai enfrentar no concurso. É assim que a gente consegue estudar. Ok? Entenderam isso? Eu lembro que eu vi vocês comentando isso, é 200 questões. Não é 200 questões. 200 questões é um exemplo que eu dou no curso. Vamos supor que você faça 200 questões por dia. Aqui eu fiz de propósito aqui exemplos, inclusive mostrei um caso real, de pessoas que fazem acima de 300 questões por dia. E é possível. Porque pensa só, se você dá conta de fazer 200 questões por dia na primeira dia de draconiana, será que na segunda ou terceira você não daria conta de fazer 300 ou 350? É um segredo para você poder acelerar o estudo. Ok? Vamos lá, vamos lá. Professor, vamos lá. O TEC, concursos, ver os comentários dos professores somente depois. Por exemplo, fiz 200 questões, errei 40. Aí você estuda uma por uma as 40. Entende por que errou as 40. Ok? Entendeu por que errou essas 40 questões? Você chega e refaz as 40 questões ali. Isso é terminar a primeira passada. Vai começar a segunda, você refaz as 200 de novo. Então é assim. O que acontece quando invade o dia seguinte? Tem 2 jeitos. O primeiro você chega e faz lá, por exemplo, são quantos exemplos que você deu aqui? São 200 questões. Vou aumentar. Você chega e faz 400 questões ali no dia. Não paulada, de cima e embaixo. Primeiro dia de draconiana. Aí você errou ali 100 questões. Você começa a estudar os erros, tá? Você estudou até o erro número 40 e acabou o dia. Faltou estudar 60 questões. O que você faz no dia seguinte? Você pega essas 60 questões e refaz elas, para você relembrar o que você pensou quando você errou. Você vai errar de novo, porque você não estudou. Só que aí está fresco na cabeça o que você estava pensando de errado. Aí você vai estudar cada uma das questões, ver o porquê que você errou e tal. Isso é muito importante. Você tem que estudar o erro no mesmo dia que você erra. Então, se invadir o dia seguinte, você tem que errar de novo a questão. Porque não é só ver o porquê ali a questão está certa ou está errada, ou não sei o quê. É você confrontar aquela explicação com a explicação que você tem na sua cabeça. O que te levou a errar aquilo? Aí você consegue confrontar e consegue corrigir o seu raciocínio. Não é só ver, é B, marcar B e ir embora. Não, não. Tem que ter esse confronto da sua cabeça com a cabeça lá da explicação. Aí você fez isso ali naquelas questões que faltavam ali, as 60 questões que faltavam, pronto, você terminou a primeira passada de draconiana. Aí você vai começar a segunda passada, por exemplo, no dia seguinte. E as 400 você dá conta de fazer, por exemplo, todas no dia de novo. E você vai estudar os erros, você errou bem menos, em vez de errar 100, errou 40 questões. E você já consegue ver os erros ali no mesmo dia, já consegue estudar, matar todos os erros ali. Numa terceira passagem draconiana, você fez ali no seu quarto dia de estudo, matou ali, pronto, chegou aos 90%, acabou com o seu estudo. Ok? Então é isso aí. Vamos ver que mais dúvidas vocês têm aqui. Não sei se eu respondi, Hudson. Se não, pergunte de novo, que eu não entendi a pergunta. Tem como assistir a aula que você explica o preenchimento da planilha? Claro, Rafael, eu vou enviar as duas coisas. Beleza? Professor, tem a maioria dos resumos de contabilidade feitos por mim. Legal, beleza. Importante são as questões, viu, Marcelo, de contabilidade. Estava fazendo as 200 novamente. Sim, você vai fazer as 200 novamente, Hudson. Só que isso é na segunda passada de draconiana, ok? Ali no dia, não, no dia você refaz só as erradas. Assim, você consegue até aumentar o volume de questões. Porque num dia, você fez todas as questões pelo menos uma vez, as questões do dia, e você fez 3 vezes. Pensa só as questões que você errou. Você fez 3 vezes. Como assim, Cristiano? Vamos fazer comigo aqui. Vamos pegar um volume baixo de questões para poder facilitar a explicação. Você fez 100 questões. Você errou 20. Enquanto você, aí você vai estudar os erros. Enquanto você está estudando o erro de cada uma daquelas 20 questões, você está refazendo ela, certo? Então, essa questão aqui que você errou, você já fez 2 vezes. Uma na primeira vez e a outra aqui enquanto você está estudando o erro dela. Terminou ali todas, você refaz as erradas. Entendeu? Faz a primeira vez, faz uma a uma estudando ali o porquê errou, depois você refaz todos os errados de uma vez. Então, os erros você bate 3 vezes cada dia que você faz um exercício. As certas não, você faz uma vez só. Aí no dia seguinte você repete de novo todas as questões, inclusive as certas. Entendeu?
Eu faço esse confronto para entender. Poxa, eu demoro muito. André, se você está demorando muito para poder fazer ele, isso normalmente acontece só na primeira vez. Porque na segunda vez você lembra do confronto que você fez. Pensa só, olha, eu achei que isso aqui sempre a empresa tinha que ter documentação comprobatória. Vou inventar um caso aqui mentiroso, tá? Só para te poder ter um exemplo aqui. Sempre que um empregado processar uma empresa e essa empresa não tiver documentação comprobatória, quem vai vencer na justiça é o empregado. É a lei de um princípio do direito do trabalho lá, que tende a fortalecer o lado mais fraco da relação ali, que é o empregado. A não ser que a empresa seja uma empresa de economia mista ou empresa pública. Aí o empregado também tem que ter documentação. Estou inventando, tá? Acho que não é assim, não. Só aqui uma coisa para a gente poder ver. Então, se for esse o caso, na hora que você está vendo a explicação, você, não, tá, então toda vez que tiver dinheiro público, então, não é bem assim. Tem que ter documentação para poder comprovar a coisa. Beleza. Então tá bom. Então, depois que você volta na questão, teve um caso e tal do empregado que processou, por exemplo, uma agência reguladora, e nesse caso o tribunal vai tentar ceder para o lado do empregado se não tiver documentação comprobatória. Não, porque, não, eu acho sempre que a justiça tende a favorecer o empregado, mas nesse caso é uma empresa pública, uma empresa que é economia mista, uma agência reguladora. Essas empresas não, essas empresas que têm dinheiro público nelas é diferente, tem que ter documentação. Então, isso, você faz o seu raciocínio, no meio do caminho você pega a via correta. Então, o importante é o segundo e o terceiro dia, ok? Precisa que seja as mesmas 200? Vamos lá. Vamos lá, Maria José. Olha só. O direito constitucional, vamos pegar aqui. Vamos pegar esse caso real aqui. Deixa eu somar a quantidade de questões aqui. Esse caso real aqui. Vamos lá. 351 mais 321. Vou somar isso aqui, peraí. Só um minutinho. 351 mais 321 mais 339 mais 96. Beleza, beleza? A gente está falando aqui de mais ou menos 1.000 exercícios. Ok? 1.100 exercícios aqui. Vamos arredondar aqui para 1.200 exercícios, ok? Então, Maria José, você tem lá 1.200 exercícios lá de direito constitucional nos últimos 5 anos. Você vai fazer quantos desses exercícios? Quantos você acha que você vai fazer desses 1.200? Escreve aí para mim. Você olhou lá, pô, meu conteúdo de direito constitucional são 1.200 questões nos últimos 5 anos. E aí? O que tu acha? Quantas questões você vai fazer dessas 1.200? Escreve aí para mim, por favor. Quantas? Quantas, Maria José? Alguém sabe quantas questões dessas 1.200? Pode escrever também. Quantas questões você acha que a pessoa vai fazer dessas 1.200? Quantas? Quantas? Ninguém? Ninguém se arrisca? Ninguém? Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Vou repetir a pergunta. Nos últimos 5 anos, do conteúdo para ser cobrado no seu concurso, tem 1.200 exercícios. Quantos você acha que você tem que fazer? É isso aí. As 1.200. Exatamente. Você vai fazer todas elas 3 vezes. Então, quando você pergunta assim, tem que ser as mesmas questões, as mesmas 200? Pergunta da Maria José. De onde é que você vai tirar outras questões? Nem tem. Você vai fazer todas. Vamos supor que você quebre ali essas 1.200 questões em blocos de 300. Então você pegou as primeiras 300, fez nela uma passada de exercício. Às vezes levou 2 dias a primeira passada, não tem problema. Aí você vai na segunda passada, aí você fez em 1 dia, beleza. Pega de novo e faz a terceira passada ali em cima. Lembrando sempre de após cada passada, ver o que errou, estudar os erros e refazer os erros. Você gastou o quê? 4 dias com essas 1.200, com essas 300 questões iniciais. Você vai fazer 4 blocos, são 16 dias aí de exercício. 16 dias para você arrebentar no concurso dessa matéria. Tá, Cristiano, faltou 1 dia para eu poder entender essa matéria aí. 1 dia de estudo. Pegou a matéria ali, tá bom, 1 dia, tá bom. Então são 4 assuntos ali que você vai entender. 4 dias são 20 dias de estudo. Se você estudar de segunda a sábado, em 3 semanas você mata isso. Em 3 ali, semanas e pouquinho, você mata isso.
Então é isso, são as mesmas 200 questões ali que você vai fazer, ok? Não sei se eu consegui te explicar aí, mas a ideia é essa, viu, Maria José? As mesmas questões são feitas várias e várias e várias vezes, ok? Ok, só nessa aula aqui eu já vi que o Hudson consegue fazer 400 questões por dia. É isso mesmo, produção? Se for isso mesmo aí, pô, teu estudo já acabou de dobrar aqui de velocidade só assistindo a aula. O pessoal de acerto sobe demais com a draconiana, é verdade, Bruce. Bruce. Várias vezes as 1200. É isso aí, Maria José. Na planilha você fala sobre matérias com raciocínio lógico matemático. Eu ensino você a organizar o estudo lá. O que você quer saber exatamente sobre raciocínio lógico matemático, Márcio? Me pergunta aqui que eu te respondo agora, que nós estamos ao vivo aqui, ó. Beleza? Então é isso. Eu tenho que passar o desafio para os alunos novos, né? A gente vai ter um desafio, né, hoje. E a aula foi bastante longa, né? Porque muitas dúvidas sobre produtividade, sobre ganho de velocidade. E vocês entenderam já, tem um trabalho duro a ser feito. Eu nunca disse para vocês que ia ser uma coisa fácil. Eu disse que depois fica até simples. Quando você começa a entender e está colocando em prática do jeito certo, depois você fica simples. Você começa a pensar até em números de exercícios, número de questões, e pronto, você já sabe. Você olha, por exemplo, para eu passar nesse concurso, eu preciso fazer o quê? Olha, esse aqui tem questões. Quantas questões tem? Ah, são 5.000 questões. Beleza, vou fazer essas 5.000 3 vezes. Quantas questões eu faço por semana? Procurando entender a questão ali, eu faço 300 por semana. Eu me garanto. Então, 5.000 exercícios vai gastar quantas semanas? 5.000 dividido por 300. Então, vamos ver quantas semanas vai dar isso aqui. Um curso grande aí, um Senado, uma Câmara aí. Se for preparar lá, você vai gastar o quê? 16 semanas. 17 ainda dando para cima aqui. Você se preparar para esse concurso, dá o quê? Isso dá 4 meses e uma semana. Para um concurso desse de ponta, olha o poder de fogo que é você entender e conseguir fazer os exercícios que dê um volume de 300 exercícios por semana. Em 17 semanas, você está afiado com o Senado Federal, com a Câmara Federal, com a Câmara dos Deputados. Em menos de 5 meses. Aí eu falo, pô, passei no Senado em 4 meses, nego, pô, eu truco. Não, faça pra você ver. 300 questões por semana, não é só 300 por semana, é 300 questões diferentes. Isso é que eu estou dizendo, você entendeu o conteúdo, gastou uns 2, 3 dias para entender o conteúdo, depois você fez as 3 passadas de draconiana. Isso tudo em uma semana. É isso o poder de fogo de fazer 300 questões por semana. Ok? E quantas matérias estudar por dia? Rodolfo, eu te pergunto. Eu te pergunto, quantas matérias por dia você vai ter que estudar para dar 300 questões por semana? Entende? O que orienta o seu estudo não é a quantidade de matérias. É o volume de questões que você dá conta de fazer. É isso que deve orientar o seu estudo. Ou se você não estiver fazendo questões, você está criando exercícios e fazendo os exercícios depois. Quantas questões, quantos artigos você consegue dar conta de ler, criar os exercícios e fazer esses exercícios 3 vezes em uma semana? Então, nosso estudo não se orienta por matérias, nem por tópicos. Nosso estudo se organiza por quantidade de questões feitas, quantidade de questões criadas e feitas, quantidade de textos escritos ou aulas dadas. É tudo baseado na internalização. É assim que a gente organiza o nosso estudo. Então, se você, por exemplo, dá conta de fazer 300 questões em uma semana, você pode dividir. Uma matéria você pega 200 questões e outra matéria você pega 100. Ou então você pega uma matéria só por semana, uma matéria só por vez, por semana não, uma matéria só por vez, só que você junta ela até dar 300 questões por semana. Pode ser? Ok? Tu deve matar tópicos, só mudar a matéria depois de matar o tópico que tu indicou, que tu iniciou. Sim, mas você não precisa pegar só um tópico por vez, ok? Isso é importante. Estou em dúvida sobre só estudar os exercícios resolvidos. Ah, sim. Você não precisa estudar só os exercícios resolvidos. Depois que você praticou bastante os exercícios resolvidos, você pode começar a pegar exercícios propostos. Até mesmo porque eles têm muitos deles têm a resolução no próprio site de exercícios, né? Então, uma coisa que você tem que levar em conta é isso. Você pode sim fazer mais questões, mas primeiro você tem que fazer o que está resolvido, né? Ok? Minha banca chega a cobrar 10 questões de raciocínio lógico em provas de 2017 e 2016. Ok, o que tu vai fazer vai ser o seguinte, Márcio. Você primeiro vai se preocupar em fazer o que é fácil. Fácil, né? Que é fazer as questões lá que estão com a resolução passo a passo. Depois, aí tudo bem. Aí você se preocupa com as questões propostas. Estude bastante raciocínio lógico, então. Ok?
tenho de conseguir estudar mais matérias por dia. Estou estudando só uma. Não tem a ver com a quantidade de matérias, André. Tem a ver com a quantidade, sabe de quê? Com a quantidade de questões que você faz. E tem a ver com isso. Tem a ver com a quantidade. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês isso aí, sabe? Mas se eu não conseguir explicar isso, eu não estou sendo feliz nessa aula. Então, eu vou perguntar de novo. Vocês entenderam o que eu digo para organizar o estudo pela quantidade de questões e não por matérias ou por tópicos? Você tem que saber, já no altura do campeonato, quantas questões você dá conta de fazer. Em um segundo ou terceira passagem draconiana. Aí você escolhe a quantidade de tópicos de uma matéria só, ou a quantidade de matérias que você quer estudar naquela semana. É assim que você faz. Então você não precisa estudar mais de uma matéria por dia, não precisa se você não quiser. Não vai fazer diferença. Entende? Não faz diferença. Professor, o problema é que existe raciocínio lógico, contabilidade, legislação tributária. Como fazer 200 questões nessas? Vamos lá. Legislação tributária é... Pois é, aí que tá. Deixa eu tentar explicar para você. O raciocínio lógico, para quem vai enfrentar ele, se é uma matéria pesada, você tem que dominar. Você tem que dominar. Ponto. Tem que dominar a ponto você dar conta de fazer 200 questões rápido, ali em 1h30, no máximo 2 horas. Tem que ser assim. Se você vai fazer um concurso onde cai muito raciocínio lógico, tem que ser esse seu nível. Então, você, por exemplo, mas eu sou muito ruim, então pega, faz muita questão resolvida, depois vai para as questões propostas, ou seja, é o que eu chamei do trabalho duro. É diferente de uma outra pessoa que vai fazer um concurso que vai enfrentar só 5 questões de raciocínio lógico. Tem que acertar 2 ou 3 ali. Se não de 10, você tem que acertar 9. E ponto final. Você tem que dominar. Tem que fazer os exercícios até praticamente decorar o jeito que faz. Depois fazer exercício proposto até decorar o jeito que faz. Tem que ser assim o estudo, tem que ser massivo mesmo. Não tem como fugir. Você vai enfrentar raciocínio lógico assim. Já, por exemplo, matéria como contabilidade, vamos pegar outra aqui. Contabilidade, economia, o que mais que a gente tem que é desse naipe aí? Às vezes AFO, depende da pessoa. O que acontece? A teoria é tão pesada que vai ser diferente o seu estudo. Então, o que você resolve fazer? Você resolve primeiro dar uma passada na teoria. É uma boa estratégia. Olha só. Você tem uma apostila do estratégia com curso de contabilidade. Aí você define, por semana, eu vou ler um capítulo daquele. Enquanto eu vou lendo, eu vou fazendo um cornel ali, aquele capítulo. Então, vou lendo ele e tal, não sei o que mais, e parará, pororô. Então, eu tenho 3 dias para matar o capítulo, lendo ele, entendendo ele. Eu vou fazer esse trabalho massivo aqui, meu. Então, se eu ver que eu dou conta, além de fazer o cornel, por exemplo, no final do dia, eu pego o meu cornel que eu fiz aquele dia, eu fiz 5 páginas, eu faço 5 textos ali. Terminei meu dia de hoje. Outro dia eu volto, pego, continuo lendo minha apostila ali, do Estratégia de Concurso de Contabilidade. Terminei ali, enquanto eu vou lendo, vou fazendo meu cornel, acabei meu estudo ali, faço meu texto. Terceiro dia eu tenho que estar terminando o capítulo. Aí o que acontece? Na minha semana ainda sobram 3 ali, se eu estudo de segunda em segunda, tem gente que é doida, eu acho que tem que descansar, mas se eu estudo, vamos pegar 6 dias, que é o ideal. Eu tenho 3 dias para fazer os exercícios que estão ali naquela apostila. Então, vamos supor que o estratégia colocou 50 questões lá, naquele primeiro capítulo lá de contabilidade. Eu vou fazer 50 questões ali. Vou estudar os erros dela, refazer, se possível, consultar. Depois vou fazer 50 questões de novo. Depois vou fazer 50 questões de novo. Aí eu terminei o meu primeiro capítulo ali de contabilidade. Aí eu vou pro segundo, vou pro terceiro, vou pro quarto. São 10 capítulos ali. Poxa, é uma matéria que eu tô pegando do zero, que eu sou um zero à esquerda, eu sou uma lástima. Eu vou pegar uma apostila gigantesca e eu vou gastar, infelizmente, nessa matéria aí 10 semanas. Ok? É muito lento para eu poder fazer isso. Então, paralelo, eu vou dividir meu estudo por dia. Eu vou estudar isso só de manhã. À noite, que eu vou atorar que eu estudo, eu vou estudar outra matéria que eu já domino. E pronto, eu vou estudar. Então, as 2 maiores matérias que eu vou estudar, que vai ser ali a contabilidade e o direito tributário, eu sei que eu vou gastar ali nessas 2 matérias ali 5 meses de estudo, saindo do zero. Mas eu não vou estudar só essas matérias, eu vou estudar outras matérias embaixo. Ok? E depois, como é que eu faço com essas matérias? Aí eu posso pegar tanto de questão ali dessas matérias e poder aplicar. Então, saindo do zero, você fechar um edital da Receita Federal para auditor em 7, 8 meses, olha, é realmente fabuloso. É realmente sensacional ali. E nesse processo você gastou 5 meses ali
metade do seu tempo dominando duas matérias dificílimas e você vai chegar a poder gabaritar lá. Só que você não vai poder ficar por conta. Não, mas eu vou estudar para auditor da Receita Federal e só tem 3 horas por dia. Pô, então tu vai levar bem mais tempo, né? Eu tô falando um estudo aqui, da pessoa que vai conseguir estudar 5, 6 horas por dia aí, para poder pegar um estudo da Receita Federal do zero, é um bom tempo de estudo ali. 8 meses, 9 meses, a pessoa conseguir fechar todo o edital e fechar bem ele. Depois ali, com 2 meses, a pessoa consegue revisar tudo, né? Então, é isso aí. Nem sempre você vai fazer as 200 por semana. Nesse exemplo que eu dei, Ricardo, você está fazendo 50 questões por semana. Mas você está aprendendo a matéria do zero, né? Então tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o tanto que você domina já. Já, por exemplo, você pegar uma pessoa que é formada em contabilidade, uma pessoa, por exemplo, que tem formação em direito tributário, aí essa pessoa já é diferente, ela não está saindo do zero. De repente, ela pode ir direto para as questões. Aí ela vai fazer draconiano. Então, cada caso é um caso. Ok? Beleza, Ricardo? Eu estou no caminho certo, a melhor forma que você for estudar é fazer questões, analisar o edital. Legal, entendido, estou tirando para todo lado. Prova dia 20, banca regional. Prova dia 8 do 10, CESP. Entendi, cuidado, hein? Falando de exatos, o que você aconselha em relação ao uso de calculadora? Pode ser utilizado para aumentar o número de exercícios por dia? Ivana, deixa eu pensar nisso um pouco. Tá, se você consegue pegar a lógica da matéria, não vejo problema não, tá? Não vejo problema não. Ruim, porque na prova você não vai ter isso. Então, o ideal é você fazer um período de transição. Por exemplo, se a prova está chegando, umas 3 semanas antes ou 2 semanas antes ali, você fica durante uma semana fazendo questões de revisão daquela matéria ali sem calculadora, para poder usar aquilo da cabeça. Porque muito importante nas questões de matemática e da área de exatas é você desenvolver o raciocínio, né? Conta é conta. Então, o que acontece com você? Se você, por exemplo, está trabalhando, dando de conta de fazer mais questões, beleza, vai fazer as questões. O importante ali é forçar o raciocínio, usar a cabeça. As questões, conta é conta, pô. Ou tu sabe ou tu não sabe. Aí, umas 2 semanas antes, para poder treinar a resistência, aí você para a calculadora, às vezes 3 semanas antes, vai começar uma revisão ali. Aí tu faz tudo na munheca, para poder relembrar lá, ok? O ideal é você se propor fazer 300 questões por dia. Se uma matéria é pequena, inclua outros até que totalize 300 questões por dia. Em várias matérias, ou em uma matéria grande. É isso, professor? Sim, Vanessa. Mas pode ser 400 questões, pode ser 200, depende de cada um, entende? Você quer uma coisa certinha? Pega 300, é um bom número, ok? É isso aí. Sempre completo as questões da minha banca com questões da CES para atingir 200. Estou agindo dessa forma errada? Eu acho que tá, André. Eu acho que dessa forma você pode estar estudando demais um tópico que sua banca não cobra tanta, sabe? Então, eu procuraria primeiro resolver todas as questões que a sua banca fez. Todas, 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 todas. Todas elas. Porque aí você ganha velocidade, ok? E aqui nessa aula a gente está falando de velocidade, por isso que eu falei assim, é errado. Que não é errado não, tá? Mas enfim, para ganhar velocidade é errado. O ideal é você terminar todas as questões da sua banca. Depois, quando você for revisar, aí você coloca junto das questões da sua banca questões do CESP. Não tem problema você fazer isso não. Agora, se você quiser logo de cara já ir colocando questões do CESP, pode colocar, só que vai ficar mais lento o estudo, né? Ok? Depois revisa com exercícios. Revisa o que, Vanessa? Bem, a gente sempre revisa com exercícios, né? Se você estudou com exercícios, você revisa com exercícios, né? Se você estudou dando aula, você vai revisar dando aula. Se você estudou criando exercício e fazendo exercício, você vai revisar também fazendo exercício. Se você estudou escrevendo texto, você vai revisar escrevendo texto. Você revisa fazendo o que você fez na internalização, né? Quando carga de nível médio tem que colocar questões de nível superior nos blocos de questão, Cleiton, pergunta sensacional na aula como essa. Porque eu te volto a pergunta: se você puder fazer questões de nível superior junto com as questões de nível médio, você faria para ficar melhor preparado? A resposta é: depende. Dá tempo ou não? Lembra que eu falei aqui? 1000 exercícios aqui. Pô, mas não vai dar tempo para mim de eu fazer essas 1000 questões. Se eu tirar de nível superior e fizer só de nível médio, pô, aí já cai para 600. Pô, aí dá tempo de eu estudar. Você vai ficar tão bem preparado quanto o outro que vai fazer nível médio e nível superior? Não, não vai. Mas você vai ficar bem preparado. Então é questão de escolha. Você tem que escolher, tem que ver o tempo que dá para você poder estudar, sabe? Mas se você for fazer questões de nível superior, você está fazendo concurso de nível médio, ou se você estiver fazendo concurso para nível superior, não faça as questões de nível superior para juiz, promotor, desembargador, promotor de justiça, esse pessoal, ok? Isso aí só faz quem vai fazer esses concursos, tá bom? Não pode até fazer de nível superior, mas não faça de juiz, promotor, essas coisas aí.
Ok, Vanessa, eu fico muito grato por essa ajuda. Por isso que eu gosto desse grupo, um ajudando o outro. Legal. Sobre o concurso de ensino médio da assistente técnica da Receita Federal. Qual deve ser a velocidade de estudo? A velocidade de estudo, Lilian, deve ser a que você conseguir imprimir mais ritmo de estudo, a maior velocidade que você conseguir fazer. Eu lembro que eu tinha um aluno estudando para Receita, ela até parou de estudar porque o concurso não abriu, ela teve que fazer outras coisas da vida dela. Ela conseguia fazer 400 questões diferentes por semana. 400 questões. Um número absurdo de alto. É o que ela conseguia fazer. Então, qual é o número máximo que você dá conta de fazer? Essa é a pergunta que interessa. Se você dá conta de fazer, por exemplo, 200 questões, faça as 200 por semana diferente. 3 vezes, estudando teoria e tal. Não, Cristiano, eu dou conta de fazer mais, então faça 300. Cristiano, se eu tô por conta do dia todo de estudar, você acha que dá 400? Eu acho que no começo, se você está começando, é meio puxado 400. Mas 300 pode dar. Então, é isso que você tem que fazer. É descobrir o seu ritmo, e esse ritmo ser acima de 200 questões por semana, menos do que isso, é muito pouco. A não ser que esteja fazendo um concurso que a própria matéria justifica isso, deu exemplo aqui de contabilidade, matérias pesadas, aí não é o concurso, é a matéria que é pesada para aquele concurso, percebe? Aí você vai acabar tendo um ritmo inferior. Mas ali não tem jeito, pô. Se a pessoa vai fazer concurso promotor, quer fazer 400 questões por dia, a pessoa tá bêbada, não tem como fazer isso. Então tem que ter esse discernimento aí, ok? Sobre o concurso de ensino médio, ok. Com 300 questões por CTN, dá para gabaritar, professor? Ou umas 600? Ricardo, eu faria todas. Se dá tempo, faz todas, cara. Faz todas, não é 300. É quantas questões já foram cobradas hoje? Desse conteúdo. Xana, eu olhei aqui no banco de questões, aqui tem 1.200 questões de CTN. Faz as 1.200. Faz isso, é. Tu vai gastar mais tempo, mas a chance de você acertar algo é bem maior, é. Então é isso, a gente não escolhe a quantidade de questões, a gente faz os últimos 5 anos. Agora, se não der tempo, porque o concurso está chegando, aí você vai reduzindo, né? Sabendo que você está prejudicando um pouco o estudo, mas às vezes não tem jeito, né? Então é isso, meus queridos. É isso. Chegamos ao final dessa super aula aqui, uma aula grande, né? Uma aula bastante longa aqui, com muitas explicações sobre otimização de estudos aqui, sobre velocidade. Então é isso. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, que Nosso Senhor interceda por vocês aí. Salve Maria. E vamos para cima. Bom estudo, meus queridos. Obrigado por essa aula aqui. Forte abraço para vocês, viu? Tchau.